Aí, pronto. Bota mais um. Pronto, aqui, daqui para diante. Então o versículo 4, vamos ler o verso 4 e o verso 6. E nós seguimos a partir daí. Filipenses capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 4 a 6, aonde diz Paulo: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então nós falamos que essa eleição não se deu no tempo, ela se deu na eternidade. Deus não precisou nos criar primeiro para depois nos eleger. Ele já fez isso na eternidade, como diz Paulo. Antes da fundação do mundo, Ele já estava em Cristo, nos reconciliando consigo mesmo, no capítulo 2, que nós vamos ver isso. Então a salvação do ser humano não se deu no tempo. Nossa salvação se deu na eternidade. Aonde que o Cristo morreu? O Cristo não morreu no tempo. O Cristo morreu na eternidade. O decreto, ou a vontade de Deus já estava estabelecida na eternidade. Depois também vimos que Ele nos predestinou. Versículo 5. Aí, juntando ou corroborando, ou completando o verso de número 4, diz que Ele nos predestinou. Aonde? Tudo na eternidade. Depois, com qual propósito que Ele fez isso? Ele nos adotou através de Jesus Cristo, segundo o desejo dEle. Aí o propósito está no versículo 6. Continua dizendo que Deus fez tudo isso pela sua própria vontade. Deus não foi levado a nos salvar porque viu algo em nós que o constrangeu a nos salvar. Adianta agora. Então, aí vamos ver. Perceba que Paulo deixa claro algumas coisas importantes em relação à nossa posição em Cristo. Aí nós falamos alguma coisa sobre isso. Qual que é a nossa posição em Cristo? Em Cristo nós somos santos. Em Cristo nós somos eleitos. Em Cristo nós somos filhos. Em Cristo nós somos irrepreensíveis. Em Cristo nós somos predestinados. Tudo isso em Cristo. Um crente que sai da presença de Deus e nós vamos dar dracma perdida, ele não precisa necessariamente sair da igreja, não. Tem muita gente se perdendo dentro. Esses que estão se perdendo dentro da igreja saíram dessa posição aqui. Já não são mais santos, já não são mais eleitos, já não são mais filhos, já não são irrepreensíveis, já não são predestinados. Por quê? Deixaram de estar em Cristo. Então tudo acontece porque nós estamos em Cristo. Por isso que é importante entender a João capítulo 15. Ele é a videira e nós somos os raminhos que estamos enxertados ou na videira. E dele recebemos tudo. Mas somos tudo isso porque estamos em Cristo. Já falei, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Eu falei que nós éramos extremamente desagradáveis a Deus. Pensa numa pessoa desagradável, você fala, que pessoa desagradável? Era assim você. Você consegue ficar pertinho de desagradável? Não dá para nem conviver, né? Assim nós éramos diante de Deus. Nós éramos extremamente desagradáveis, ao ponto de nem querer conviver. Mas em Cristo, Ele nos fez agradáveis no amado. Ou seja, em Cristo nós nos tornamos agradáveis. É por isso que temos que estar firmados sempre em Cristo. Nossa relação com Deus se dá em Cristo. Eu já falei a vocês que Deus não nos vê. Amém ou não amém? Amém. Como é que Deus nos vê? Por meio de Cristo.
Por isso que Paulo usa em Cristo. Em Cristo Ele nos vê. Como um pregador falou alguns anos atrás, mais de 30 anos atrás, eu guardei. Ele falou que Cristo é para Deus um óculos cor de sangue. Um Ray-Ban cor de sangue, que quando Ele coloca, Ele consegue nos enxergar e ali Ele vê o sacrifício do Cristo e nós nos tornamos agradáveis. Por isso que Paulo diz que nós nos fez agradáveis a si no amado. Então tudo está em Cristo. Avança. Ninguém poderá julgar-se eleito de Deus a menos que tenha a convicção de estar em Cristo. Eu só posso me considerar. É a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa. Quem aqui se considera salvo? Quem tem convicção de salvação? Alguém que tem dúvida de que se fechar os olhinhos está em Cristo? Amém ou amém? Amém. Eu tenho certeza da salvação. Nele eu sou salvo. Em Cristo nós somos salvos porque a certeza não parte de nós. Em Cristo nós somos salvos. Se nós, como diz o autor aqui, se nós temos a convicção de que estamos em Cristo, logo temos a convicção que fomos eleitos por Cristo e predestinados em Cristo para a salvação. Crente não pode ter dúvida de sua salvação. Crente que tem dúvida de sua salvação é porque não está em Cristo ainda. Porque o dia que ele estiver em Cristo, a dúvida passa e entra a certeza de que ele é salvo em Cristo Jesus. Não imagineis que alguma espécie de decreto firmado no mistério da eternidade salve vossas almas, a menos que creiais em Cristo. Então está dizendo que foi feito lá na eternidade, por mim e por você. Se eu não crer nisso que foi feito, então eu não posso me considerar eleito em Cristo Jesus. Não imagineis que sereis salvos, mesmo que não tenhais fé. Essa é a mais abominável e maldita heresia que tem arruinado milhares. Não tomeis a eleição divina como uma espécie de travesseiro para dormir sossegado, porque podereis perder-vos. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Não é o fato de que nós estamos em Cristo que nós vamos ficar acomodados, sabendo que nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Nós temos privilégios, mas nós temos obrigações. Nós temos mais obrigações diante de Deus do que direitos. Então isso não me dá o fato de eu me considerar e estar convicto de que estou eleito, que eu posso relaxar na minha fé. Avança. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Veja que Paulo deixa claro que só somos agradáveis a Deus porque estamos em Cristo. Fora de Cristo nos tornamos seres abjetos diante de Deus. Isso depende. Antigamente a gente tinha noção de que a pessoa só era rejeitada se ela saísse da igreja. Hoje não mais. Hoje nós sabemos que tem muita gente se perdendo dentro das igrejas, se tornando, como diz o autor ali, seres abjetos ou seres desagradáveis diante do Senhor. Coisas tão desagradáveis que ele sente vontade de vomitar. É a expressão achada em Apocalipse capítulo 3, verso 16. Vamos ler? Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 16. Assim diz João: assim porque és morno, nem és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ora, ele está dizendo aqui, você nem é frio e nem é quente, você é morno. Algo morno, irmão, vamos entender a figura de linguagem aqui? Vamos treinar um pouquinho, vamos colocar o tipo de ideia para funcionar. Por que é que João escreveu dessa forma aqui? Dizendo, olha, assim porque és morno, não és frio, nem quente, vomitar-te da minha boca. Por que ele usa essa figura de linguagem? Vomitar. Lançar fora. Por quê? Vamos partir do conhecido para o desconhecido. Quando é que você sente vontade de vomitar?
Quando o organismo que você ingere alguma coisa faz mal, a reação do organismo é expulsar aquilo fora do corpo, porque está fazendo mal. Então você vomita. Então, quando João usa essa expressão, dizendo, eu vou vomitar, ele está dizendo que a forma como nós nos colocamos de Deus é tão ruim, que causamos uma espécie de mal em Deus, que a única forma de dissipar esse mal é lançar fora. Então nós éramos isso, esses seres que causavam náusea em Deus, seres que causavam esse mal-estar em Deus, mas que em Cristo nós nos tornamos agradáveis a Deus. Por isso que tudo acontece em Cristo. Por isso que nada do que eu fizer, nada do que você fizer, vai acrescentar alguma coisa em sua vida, em sua salvação, porque nossa salvação está garantida somente, como diz Paulo, no amar. A nossa. O pastor, ele está falando de uma igreja, né? Ele está falando de uma igreja. Ele não está falando para uma pessoa que está lá no mundo. Não. Ele está falando de uma igreja. Por exemplo, qual foi o problema da igreja de Éfeso? Isso aqui? Eu nem me lembro. De Laodiceia, né? Laodiceia. Ele está falando de Laodiceia. Qual que foi o problema de Laodiceia? Confiar em si própria, né? Confiava mais em si do que em Deus. O problema de Laodiceia A sua riqueza. é aquilo que eu venho falando a vocês há alguns tempos. Performático. Performance. Ou seja, Laodiceia só parecia que era uma igreja, mas ela não é. Então, olha só, quando eu só me pareço e não sou aquilo que eu deveria ser, o veredito para nós é o mesmo. Não mudou. O veredito para nós é o mesmo. Eu não posso parecer, eu tenho que ser de fato aquilo que eu estou tentando parecer. Os irmãos estão me entendendo? Amém. Se eu digo que eu estou em Cristo, eu tenho que me parecer logo com quem? Eu tenho que me parecer com Cristo em tudo. No modo de viver, nas falas, nas atitudes, nas ações, eu tenho que me parecer em Cristo, porque senão eu vou virar Laodiceia. Eu vou só parecer. E se eu só me parecer, eu vou causar um mal-estar em Deus. E aí a tendência é querer expulsar. É igual o sal. O sal pode perder o sabor? Pode. Se ele não tiver as condições necessárias, ele se torna insípido. E para que serve o sal, segundo a Bíblia? Para ser lançado ao chão. Quando fala ser lançado ao chão, era para ser lançado no pavimento, para melhorar o trânsito das pessoas. Então, quando o sal se tornava insípido, só servia para uma coisa, para ser pisado, para mais nada. Não tinha mais valentia, não tinha mais serventia. Assim somos nós. Quando nós nos tornamos só aparente de alguma coisa, nós não temos serventia para Deus. Você não tem serventia para Deus para absolutamente nada, nem para varrer esse chão. Não, eu quero mais isso, não, você não serve nem para isso mais. Então essa é a figura de linguagem, como disse que o sal, quando se torna insípido, só serve para ser lançado ao chão, para ser pisado pelos homens. Ou seja, não tem serventia alguma, a não ser para pavimentar a rua. Aqui nós estamos discutindo um debate teológico sobre a eleição. É aquilo que eu falei, eu não estou discutindo aqui se Calvino está certo, se Armínio está certo, não é meu negócio, é o que está no texto sagrado. Então, nós estamos vendo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que minha salvação, tua eleição, tua predestinação aconteceu na eternidade em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que uns nasceram para ser salvos e outros para condenação. Não. A Bíblia está dizendo que o plano de salvação foi feito na eternidade. Para quem? Segundo João, para todos quanto receberam. Então ele não colocou um número específico lá. Não. Quem é eleito? Quem é predestinado? Todos quanto receberam a Cristo. E não tem número aqui, não tem aquela ideia de que não nasce para isso, não nasce para. Não. Para todos aqueles que recebem, se aplica o que Paulo está dizendo aqui. Eu sou eleito, eu sou predestinado. Quem? Todos que aceitam a Cristo. Então não é essa questão aqui. Debater se Armínio está certo ou se Paulo está certo. Deus é soberano para operar a salvação do homem e nisso não temos mérito algum. Vamos ver essa notinha explicativa de Paulo em Romanos, capítulo 9. Romanos
versículo 20, versículo 18 a 20. Vamos ver o que Paulo diz aí. Capítulo 9, versículo 18. Logo, pois, compadecesse de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que o formou: por que me fazes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Deus é soberano para trabalhar na vida do homem. Deus é soberano para estabelecer a salvação do indivíduo. Diz aqui, Ele tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Por quê? Porque Ele é o dono de tudo, Ele é soberano, Ele criou. Então quem cria tem o direito de fazer de nós aquilo que Ele achar melhor. E eu não posso questionar. Qual é o direito que eu tenho de questionar a Deus? Por que o Senhor fez assim? Por que o Senhor fez assado? Nós não temos direito algum. Nós só temos o privilégio de sermos ou estarmos em Cristo Jesus. Então qual é a linha de argumentação que eu tenho para chegar em Deus e falar por que é que o Senhor fez dessa forma? Nenhuma linha de argumentação eu tenho. Porque Ele é soberano para fazer exatamente do jeito que Ele quer. Nós só podemos aceitar. Acaso a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Eu tenho condição de fazer essa pergunta para Deus? Por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor me formou assim? Não temos condição nenhuma de questionar, porque Ele é soberano. Ele é sobre tudo e sobre todos. Pode o modelado questionar o modelador? É essa a questão do texto em questão. Pode. Aquele que é modelado questionar o modelador? Pode aquele que é formado por Deus questionar a Deus que o formou? Pode? Não. Não temos condição para tal. Não conseguimos nem questionar a Deus. Não temos nem argumento para questionar. Qual é o argumento que nós... Por exemplo, na passagem do rei Ezequias, que adoeceu, qual foi a oração dele? Quem lembra? Vocês não lembram da passagem, né? Ele adoeceu. Qual foi a linha de argumentação de Ezequias? Ele andou na presença de Deus e cobrou Deus aquele... Não, ele nem cobrou. Ele só disse: Senhor, tenha misericórdia. O Senhor sabe, hoje eu estou assim, meio torto. Mas o Senhor sabe que eu andei algumas vezes na sua presença. Então, em cima da oração de Ezequias, Deus então acrescenta mais 15 anos na vida dele. Mas ele não questionou por que eu estou doente, por que eu estou aqui. Não, ele só disse: Senhor, lembra que eu já andei na sua presença. Então, se o Senhor puder ter misericórdia de mim, então o Senhor tem misericórdia de mim e faça alguma coisa. E aí então Deus foi e acrescentou. Mas eu não tenho condição de questionar por que é que o plano de salvação foi estabelecido da forma como foi. E quem nos aceita, na verdade, Ele nos aceita por graça e por misericórdia divina. Então, como diz aqui, Paulo mostra a imbecilidade do homem em inquirir ou questionar a vontade de Deus. Irmãos, ninguém que questiona Deus sobre os seus decretos divinos, sobre a sua vontade, sai com uma resposta satisfatória, porque ele nunca vai responder. Porque ele não é obrigado a responder. Ele só responde aquilo que eu preciso que ele responda. Nada mais e nada além do que isso. Certo? Avança. Veja a beleza da misericórdia de Deus para com os homens no seguinte texto. Vamos ler? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. E outro abre em João capítulo 15 e versículo 16. Foi Ele quem nos escolheu. Vamos ler. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Quem tiver nele pode ler. 2 Tessalonicenses
capítulo 2, verso 13. Mas devemos somente dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e na fé e da verdade. Olha o que diz João 15,16: não me escolheste a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vô-lo conceda. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele quem nos escolheu. Então olha a beleza do que Paulo está tratando lá em Efésios. A escolha não foi nossa. Irmão, vamos pensar um pouquinho? Vamos ver se nós escolheremos Deus. Se nós teríamos essa condição de escolher Deus. Se nós tivéssemos 3 opções diante de nós: escolher o caminho de Deus, escolher o caminho do diabo, ou escolher o nosso próprio caminho. Lembrando que nenhuma das escolhas que você fizer terá consequências eternas. Qual é a escolha que o que você escolheria? Você escolher o caminho de Deus, o caminho do diabo ou o seu próprio caminho? Lembrando que nenhuma das escolhas terá consequências eternas. Se você morrer, nada acontece. Qual é a escolha? Eu acredito que todos escolheriam a nossa. Nós escolheríamos a nossa própria vida. Hoje, sabendo da condição, a gente acaba escolhendo muitas das vezes aí a nossa. Entendeu? Imagina se não tiver condenação. Então, mas se você não tem uma implicação eterna, o que você vai escolher? Você vai escolher o seu próprio caminho. Você vai escolher você mesmo. Mas como nós não temos isso, e nós temos só 2 opções, e nessa opção, ele diz que Ele foi quem nos escolheu. Ele foi quem nos nomeou para ser o que nós somos hoje. Então, irmãos, é que isso aqui vai muito mais além de ficar discutindo se Arminio ou Calvino estava certo ou estava errado. Isso aqui vai muito mais além de nós entendermos que nossa escolha se deu a partir da vontade dele e somente dele. Não foi nada do que eu fiz, nada do que você fez. Não, foi uma escolha livre dele. E não dá para entender por que ele escolheu dessa forma e desse jeito. Romanos capítulo 3, versículo 10 e 11. Irmão, vai me ajudando aí, ó. Não, volta lá. Volta no outro slide. Onde estava? Volta no outro slide lá para mim. Aí. Atende aqui para mim, vê o que ela quer. Romanos capítulo 3, versículo 10 e 11. Quem achou pode ler. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Verso 11. Já leu, né? Já, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então veja que ninguém busca a Deus, ninguém corre atrás de Deus, mas é Ele quem corre atrás do ser humano. O ser humano por si só não busca a Deus de espécie nenhuma. Passamos a buscar a Deus porque em sua infinita graça e misericórdia coloca do seu Espírito em nossa vida, e aí então nós passamos a buscar a Deus. Mas sem essa graça, sem essa misericórdia, como diz Paulo, ninguém busca a Deus. Lucas 19, 10. Deus em seu amor é quem procura os pecadores, e a gente acabou de ver que o homem em si não busca a Deus, mas Deus busca o homem, mesmo o homem estando no seu pecado, Deus busca o ser humano. Lucas capítulo 19, versículo 10.
Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então quem é que veio buscar quem? Quem é que veio atrás de quem? Deus é quem vem atrás do homem. Deus é que está sempre um passo à frente buscando o homem. A gente vai chegar no capítulo 2 de Efésios, a gente vai ver isso muito claramente. Então toda ação para salvar, para redimir, para abençoar, para fazer tudo na sua vida, tudo isso parte do próprio Deus ao nosso favor. Outro texto, Atos capítulo 13, verso 48. Ele nos escolheu para crermos em Jesus. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então lá, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Até a fé que nós temos, esta fé que nós esposamos diante de Deus, esta fé foi um presente, uma dádiva de Deus para nós. Porque se nós só passamos a crer quando Ele nos buscou, quando Ele nos resgatou, é que nós passamos a crer. Quando você recebeu Jesus, não é que você veio aqui por livre espontânea vontade, senão eu vou lá, não. Lá já tinha a ação de Deus buscando você por meio do Espírito, trabalhando na sua cabeça, na sua mente, na sua alma, para você entender que você precisava de Ele. Então você entrou e o aceitou, mas na verdade é Ele que estava me buscando, é Ele que estava me aceitando por graça e misericórdia. Então até essa fé que nós temos, é Ele quem nos deu. Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, mas para sermos santos e irrepreensíveis, sem qualquer espécie de mancha. Santidade significa sem qualquer espécie de mancha. Então, se Deus fosse nos escolher por nossa própria santidade, nós teríamos condenado ao fogo do inferno. Santidade é aquele sem mancha. Por mais que nós estamos em Cristo Jesus, que nós estamos aprendendo aqui o que é santificação de fato, de verdade, nós sempre continuamos manchados. Nós sempre continuamos com alguma manchinha em nossa vida. Então a nossa santidade, ela não é perfeita e nem absoluta, ela é parcial. Mas não foi em consideração, ele não levou em consideração a minha e a sua santidade, mas sim a sua própria vontade em nos salvar. Odeia desta. Ixi, aqui até eu me perdi agora. Tá. Na verdade, vamos ler Efésios 1,4 e eu explico o que está ali. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Então, o que nós devemos ser para Deus? Uma oferta total, como era o sacrifício de holocausto. Versículo 4 do capítulo 1, Paulo está dizendo exatamente isso. O que é que nós temos que ser? Nós temos que ser uma oferta total para Deus, como sacrifício de holocausto, que era entregue totalmente diante do altar para Deus. Por quê? Porque todo movimento de graça e de misericórdia foi feito por Deus e para Deus. Como diz a Bíblia, nós não fomos criados para nós mesmos. Nós somos criados para servir e glorificar a Deus em todo o tempo de nossa existência. Glorificar aonde nós estivermos. Glorificar aqui dentro não é fácil. Chegar aqui no culto, glorificar a Deus é fácil. Mas quando diz que nós temos que glorificar a Deus, é por onde nós passarmos. O nome dele tem que ser glorificado. Eu não posso deixar rastro, não posso deixar mancha. O nome dele tem que ser glorificado aonde eu estiver, por onde eu passar, o nome dele tem que ser glorificado. Porque para isso nós somos salvos. Deus nos escolheu por causa de nossas boas obras, mas para as boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim Paulo: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então qual é o propósito de tudo isso? Que nós andemos nas boas obras preparadas por Deus, não para sermos salvos pelas obras,
mas fazemos porque já somos salvos. Então nosso testemunho, nosso viver, nossa postura, ela tem que glorificar a Deus aonde nós estivermos, irmãos. Essa ideia de dar glória só aqui dentro da igreja, ela está equivocada. Essa glória tem que ser manifesta fora da igreja. Aqui na igreja a gente só vem para ser aparelhado. Aqui na igreja a gente só vem para ser doutrinado e preparado para viver fora da igreja. Porque é lá que nós mostramos quem nós somos, irmãos. Não é aqui dentro. Aqui dentro tudo é muito fácil. Aqui dentro tudo é muito simples. Mas é lá no campo de batalha é que eu tenho que glorificar o nome de Deus em todo o tempo de nossas vidas. Tudo isso é resultado da infinita misericórdia de Deus. Não temos mérito algum em nada do que foi feito por nós. E tudo que Ele fez foi para que tivéssemos comunhão com Ele. Está lá no capítulo 1 e o versículo de número 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para quê? Para que tivéssemos comunhão com Ele mesmo. Então esse é o propósito de Deus. Para que tenhamos comunhão com Ele mesmo, não somente com Ele mesmo, mas entre a igreja de Cristo. Avança. Versículo 7 a 12. Vamos ler. Do capítulo 1. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. O que Ele fez primeiro? A redenção por meio do seu sangue. O que significa redimir? Era uma palavra usada para resgate do homem, feito prisioneiro de guerra ou escravo. Ela aplica-se também à libertação do homem da pena de morte merecida por algum crime. O homem é redimido, libertado de uma situação de que era incapaz de se liberar por si mesmo, ou de uma dívida que jamais poderia pagar por seus próprios meios. A palavra redimir quer dizer comprar e deixar livre mediante pagamento de um preço. Foi o que Jesus fez por mim. Foi cobrado um preço alto para a remissão de nossos pecados. Foi estabelecido um preço alto que eu não podia pagar, que você não podia pagar. Quem é que pagou isso? Cristo pagou esta dívida. Cristo saldou. Por isso que Paulo vai dizer que a cédula de condenação, nós vamos chegar lá, ela foi rasgada. Porque Cristo, quando se sacrificou por nós, Ele pagou essa conta por nós, porque nós não tínhamos condição de pagar essa conta. Deus estabeleceu um preço, e o preço era alto demais. E só Ele poderia pagar, e Ele fez isso. O Império Romano, nesse período que estamos estudando, tinha cerca de 60 milhões de escravos. Qualquer pessoa podia comprar um escravo e fazer livre ou não. Avança. Então a palavra redimir significa pagar um alto preço. Então quando você vê essa palavra na Bíblia, redenção ou redimir, lembre-se que foi pago um preço muito alto para que você tivesse o privilégio que você tem hoje de estar, como diz Paulo, em regiões celestiais. Cristo nos comprou para si mesmo, nos libertou da escravidão do pecado, e o preço foi alto. Qual foi o preço? Foi o seu sangue. Estamos livres da lei, da escravidão do pecado, do mundo e do poder de Satanás. Irmãos, tem um texto que eu não sei se eu vou me lembrar. Se não se lembrar, me ajude. Que diz assim, que onde o Espírito Santo está, há liberdade. Lembra desse texto? Alguém me ajuda aí, acho que é em Coríntios, eu não me lembro bem. É em Coríntios, né? Coríntios, aonde está o Espírito Santo, aí há
liberdade. Ou procura no Google lá, põe lá a palavra liberdade, apóstolo Paulo, ela vai aparecer lá. Eu vou explicar uma coisa aí, que está dentro, 2 Coríntios 3,17, que está dentro do que nós estamos vendo aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 3 e o verso de número 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Que liberdade é essa que Paulo está dizendo aí? Exatamente essa que nós estamos falando aqui. Avança lá no outro slide. O preço foi o seu sangue. Estamos livres da lei. Estamos livres da escravidão do pecado. E ele diz aqui: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Qual é a liberdade que Paulo está falando? A liberdade de nós dizermos não ao pecado. É essa liberdade que Paulo está falando aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, porque nós já não somos mais escravos do pecado. Dele fomos libertos. Então nós temos liberdade para dizer não ao pecado. E o homem sem Deus tem essa liberdade que nós temos de dizer não ao pecado? Não. O homem sem Deus só faz pecar. O homem sem Deus só sabe viver no pecado. Por quê? Porque ele ainda está escravizado, não foi liberto como nós. Portanto, irmãos, que quem tem livre-arbítrio de verdade nessa terra não é o homem sem Deus. Quem tem liberdade de verdade nessa terra é quem está em Cristo Jesus. Por quê? Porque hoje nós temos condições de dizer não ao pecado. E quem está no pecado não tem condição de dizer não ao pecado. Só nós temos essa condição. Portanto, que quem tem livre-arbítrio somos nós, para dizer não ao pecado, porque estamos livres do jugo da lei ou da escravidão do pecado. Estamos livres do mundo e do poder de Satanás, como nós estamos vendo, e vamos chegar nesse texto aí em Colossenses. Então, foi isso que Deus fez. Lá onde está? Aí. Não. Avança. Aí. Então, Ele nos perdoou de nosso pecado e ofensa contra Ele e nos deu plena libertação. Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 1. Por isso que eu falo, todo o movimento partiu dele e nada partiu de nós. A única coisa que nós fazemos é receber essa oferta. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ler Colossenses capítulo 2 e versículo de número 14. Colossenses capítulo 2 e verso 14. Vamos ver o que Paulo diz ali. Havendo riscado, o texto que eu citei, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-as na cruz. Então o que ele fez? Ele redimiu, ele pagou e rasgou essa cédula. Então é ele quem tem o poder de perdoar os nossos pecados e as nossas ofensas. Avança. Nos versos 8 e 9 de Efésios capítulo 1, é-nos dito que Ele nos revelou sua vontade, derramando sobre nós sabedoria e entendimento. Vamos ler versículo 8 e 9. Ora, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si. Irmão, até o conhecimento que você tem do Evangelho hoje foi dado por Ele. Amém. A luz que você tem do Evangelho hoje foi dado por Ele. Ele nos revelou, Ele nos deu saber, Ele nos deu conhecer o mistério de sua vontade. Podemos entender sabedoria aqui como? É a capacidade
capacidade de aplicar o conhecimento para melhor proveito. Irmão, já expliquei. Conhecimento e sabedoria são duas coisas distintas. Tem muita gente que tem conhecimento e não tem sabedoria. E tem muita gente que tem sabedoria e não tem conhecimento. Então são duas coisas que se completam. Conhecimento você adquire. Sabedoria é a habilidade que vai te dar condições de aplicar aquele conhecimento que você adquiriu. Então, se você está adquirindo um conhecimento da palavra de Deus, automaticamente você vai adquirir sabedoria para aplicar os ensinamentos que estão sendo aplicados sobre a sua vida. Então, a sabedoria é essa capacidade que nos dá, essa habilidade para melhor usarmos o conhecimento que nós temos, capacitando uma pessoa a usar os meios mais eficazes para alcançar a meta mais elevada. Entendimento, ou seja, compreensão clara das coisas, que a partir da sabedoria aplicar essa compreensão para se chegar nos melhores fins. Ou seja, sabedoria e compreensão nos levam a agir de forma correta diante de Deus e diante dos homens. Então veja o que Paulo está dizendo. Ele revelou, ou ele deu a saber, tanto sabedoria, tanto prudência ou conhecimento, para nós sabermos agir diante de Deus e diante dos homens. Quantos irmãos que você pega e você fala assim, mas meu Deus do céu, como é que pode? Essa pessoa é crente, mas ela não sabe se sair na vida, ela não sabe se comportar, ela não sabe como agir, porque a Bíblia diz que Ele nos dá essa sabedoria, esse conhecimento. Agora, querido, isso aqui não é coisa que se fique orando. O que Paulo está tratando aqui não é para eu ficar lá orando e dizer, nossa, me dê sabedoria, me dê conhecimento. Isso aqui se adquire pela palavra de Deus. Tanto saber quanto conhecer se adquire pela palavra de Deus, para que você saiba como se comportar, como agir, para você chegar nos melhores fins diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, para você saber agir tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Amém? Os irmãos entenderam? Do que o crente precisa? De sabedoria ou de conhecimento? Das duas coisas. Das duas coisas. Nós precisamos de sabedoria e de conhecimento, para que a gente possa saber agir diante de Deus e diante dos homens. Então tudo isso Ele fez em Cristo Jesus. Avança. Verso 9. Manifestou-nos a nós a realidade da sua vontade, por um desejo dele. Então, olha o que Deus fez. Ele revelou a nós a sua vontade. Não é o que ele está dizendo no versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Como é que eu saberia da vontade de Deus se Ele não nos revelasse? Como é que você saberia da vontade do Criador se Ele não te revelasse? Por meio da sua bendita palavra. É o que Paulo está dizendo. Tudo foi revelado por Ele, pela sua bendita e poderosa palavra. Versículo 13 e 14, dá um salto aí. No capítulo 1 nós estamos. Em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então olha só o que ele vai fazendo. Vai nos salvando antes da fundação do mundo, vai revelando a sua vontade a nós por meio da sua palavra, e agora Ele nos sela com o seu Espírito Santo, nos dando uma primeira garantia de que de fato Ele vai redimir, vai salvar cada um de nós e vai nos levar para a eternidade. Então Paulo diz, nele nós somos selados. Versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança. Você não sabe o que é o penhor? O que é o penhor? Garantia uma dívida, né? Garantia. Você vai no banco, a Caixa faz isso, eu não sei se outros bancos fazem, mas acho que fazem, e você quer catar uma grana. Você quer catar 100 mil reais. E você tem que dar uma garantia que você vai pagar aqueles 100 mil reais. Qual é a garantia que você dá? Eu dou minha casa. Eu penhoro a minha casa, garantindo que eu vou pagar
os 100 mil reais. Olha o que Deus está fazendo. Eu vou penhorar o meu espírito para garantir a vocês que aquilo que eu estou dizendo, eu vou cumprir. Se Ele está dizendo que Ele vai nos salvar, é porque Ele vai nos salvar. Qual é a garantia que eu tenho? O seu Espírito com o qual Ele nos selou. Está dizendo, eu estou dando uma primeira, eu estou garantindo a vocês. E a garantia do que eu vou cumprir é o meu Espírito. E depois eu quito a dívida toda. Então Ele está garantindo que aquilo que Ele começou, falando lá no capítulo 1, versículo 3, versículo 4, 5 e 6, Ele vai cumprir. E a garantia de que Ele vai cumprir é que Ele nos deu do seu Santo Espírito. Avança. E aí, pronto. Chegamos ao fim, não chegamos ao fim do capítulo 1 ainda não. Nós estamos quase perto dele. Mas vamos continuar. Paramos no versículo 13, né? 14. Por isso, ouvindo também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Nós vimos isso alguns domingos atrás, sobre essa questão da lembrança, do lembrar do outro e lembrar do outro com satisfação, com alegria. Era o que Paulo estava fazendo por aquela igreja, lembrando daquela igreja com alegria. E aí nós paramos aqui, irmãos, no versículo 15 e versículo 16, sábado que vem, se ele não vier, nós terminamos o capítulo 1 e avançamos para o capítulo 2, tá certo?